Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Nós vamos falar hoje, vamos dar um ênfase no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus chama a nossa atenção para que nós não pratiquemos as nossas obras de justiça, né, diante dos outros. Ele fala bem assim no versículo 1, para que nós sejamos vistos por eles, pelas pessoas. Porque às vezes, muitas vezes, quando Jesus está nos advertindo aqui nesse versículo do capítulo 6, no verso 1, contra a atitude de nós tentarmos impressionar as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas boas obras. E ele nos encoraja a esperar toda a nossa recompensa pelas nossas atitudes do Pai Celestial. Porque muitas vezes nós queremos impressionar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes nós queremos fazer como faziam os fariseus, que Jesus os chamou de hipócritas, que queriam ser honrados pelos outros, né? E de acordo com Mateus 6, verso 1 e 2, esse tipo de desejo, aqui na palavra de Deus, é como se você quisesse ser aprovado pelos homens, né? Então, muitas vezes é muito melhor, irmãos, nós sermos aprovados por Deus, ainda que você e eu saibamos que a vontade de Deus para as nossas vidas é fazer por amor, né? Porque no capítulo 5 ele fala sobre o sal da terra, né? No capítulo 5 ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal é, a, é esse elemento que quando nós cozinhamos dá sabor ao alimento, né? E ele fala que em Mateus, se o sal perder o sabor, não vai servir para nada, vai ser jogado no lixo. E o sal, nós podemos dizer que ele é o amor. O amor representa o sal. Então, em tudo que nós vamos fazer, devemos fazer por amor, não por obrigação. E o amor na Bíblia representa o sal. Ele é a energia, ele é o sabor também, não só das comidas, como das nossas vidas. E nós podemos exemplificar também dentro do capítulo 6 que nós tenhamos amor pelas almas, amor pelas vidas, né? E esperemos receber, não das pessoas e nem do mundo, sabe? A recompensa. Mas a recompensa maior, irmãos, é eu e você esperarmos em Deus aquilo que Deus fará por você e por mim, né? E nós vamos receber por parte de Deus a graça de Deus, nós vamos receber o amor, o favor de Deus quando nós praticamos aquilo que a palavra de Deus nos fala. Vamos aplicar a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Muitas vezes, algumas situações, orações, que aqui no capítulo 6 fala sobre a oração, sobre o jejum, sobre os tesouros no céu, né? Onde ele fala para que nós não ajuntemos tesouros na terra, mas que ajuntemos tesouro nos céus. Então, Deus ele nos instrui a fazer a obra, a fazermos tudo por amor. É assim que Ele quer que eu e você façamos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero ler com vocês o capítulo 6, o verso 5 e 6, que fala sobre a oração. Ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aí ele diz assim: eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Louvado seja Deus, né, meu irmão? Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Embora muitas orações eu quero compartilhar também aqui, embora que algumas orações, elas são destinadas a nós orarmos em público ou num grupo,
né? Mas na maior parte, irmãos, da nossa vida, ele fala que nós devemos conduzir as nossas orações no secreto. Quando ele fala entrar no seu quarto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Né? Dizendo assim com outras palavras, nós temos que, não temos, aliás, de divulgar o quanto oramos e todas as coisas pelas quais nós oramos. Né? Ele fala para nós fazermos isso em secreto. Oração em secreto significa o quê? Significa várias coisas. Significa que não contamos a todo mundo as nossas experiências pessoais em oração com Deus. Nós podemos orar sobre coisas, pessoas que Deus coloca em nosso coração e mantemos as nossas orações entre Ele e nós, entre Deus e você, entre Deus e mim. A não ser que tenhamos, né, um bom motivo para fazer diferente. Não tem nada de errado em dizer a uma pessoa, a um irmão, a um amigo, tenho orado muito pela sua causa, tenho orado pela sua vida, tenho orado, né, para que você desfrute de um bom relacionamento com Deus. Né? Compartilhar essas coisas faz parte de uma amizade sua com alguém na igreja, com os irmãos, né? Então não há motivos de oração que Deus coloca no nosso íntimo e que nós devemos guardar só para nós mesmos. Nós podemos dividir, mas orar em secreto significa não exibir as nossas petições para que você e eu não fiquemos querendo, né, impressionar as pessoas, né? Em nome de Jesus, né? Porque as orações em secreto, elas nascem, sabe como, irmãos? De um coração humilde, de um coração sincero, de um coração fervoroso diante de Deus e que vai ter respostas tremendas da parte de Deus, pode crer nisso. E quando também ele fala sobre os tesouros dos céus, ele fala que você deve, não tem problema você guardar dinheiro, juntar dinheiro, ter uma poupança. Não é isso que ele está dizendo, né? Que você faça investimentos, né? E isso não é nenhum problema. Deus, ele não permite que você e eu deixemos de desejar ter uma vida abençoada e próspera aqui na Terra. Mas eu creio que Deus, ele nos instrui a fazer as nossas solicitações a Ele com sinceridade de coração. E nós precisamos gastar toda a nossa energia liberando a nossa fé, né? E então, em nome de Jesus, que nós possamos seguir uma direção de Deus, que nós possamos ser fiéis e sinceros diante de Deus, que nós muitas vezes estamos preocupados com algumas coisas, mas Jesus, ele entende a sua e a minha preocupação. E muitas preocupações, irmãos, quando elas são excessivas, elas podem ser destrutivas, pesadas para você e para mim. Então, em Mateus 6, do versículo 25 até o 34, ele fala que em lugar de nós nos preocuparmos excessivamente, ele nos chama a atenção para que nós consideremos toda a provisão que vem da parte de Deus com fidelidade para nós. E nós vamos crer nisso, vamos deixar as inquietações, vamos colocar, conforme está em Mateus 6, 33, irmãos, que fala assim para nós, olha, eu vou ler aqui para você. Mateus 6, 33, ele diz para nós, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos, em vez de nos preocuparmos, vamos ter bom ânimo, vamos nos lembrar de outros momentos lá atrás que talvez eu e você passamos por situações de dificuldade, de preocupações, e você venceu com a ajuda de Deus. Então peça para Deus que te ensine, que nos ensine, irmãos, a confiar nele quando bater na porta do nosso coração essa preocupação excessiva.
e trazer a nossa lembrança. Quantas vezes e cada uma das suas necessidades foram supridas por Ele. Em nome de Jesus, creio, é a palavra de Deus que nos fala, né? Que nós devemos manter o nosso foco em Jesus. Nós precisamos saber qual é a coisa mais importante nas nossas vidas e alinharmos as nossas prioridades de acordo com a vontade de Deus, né? Buscar em Deus. Nós precisamos criar esse hábito de buscar a face de Deus, buscá-lo em todo tempo. Deus se agrada, irmãos, imensamente quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa dependência na palavra, na vontade de Deus. Ele se agrada quando nós buscamos, o louvamos, quando nós o adoramos, quando nós declaramos que Ele é Senhor. Ele ama e Ele nos dá graça suficiente, irmãos, para nós encararmos o dia a dia, uma coisa de cada vez, ao invés de nós nos fadigarmos, ao invés de nós ficarmos esgotados, cansados, desanimados nas nossas mentes, nós precisamos aprender a viver, como diz o texto, um dia de cada vez. E é isso que Jesus também nos ensina em Mateus 6,34. Ele fala isso para a gente, no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, vamos enfrentar os desafios de cada dia, exatamente como nós estamos aprendendo aqui em Mateus 6,34, né? E não vamos ficar solícitos a ponto de ficarmos, como eu disse, esgotados, desanimados, né? Não, muito pelo contrário, vamos agradecer a Deus e vamos orar e pedir que Ele nos ensine a viver assim, quando eu e você colocamos o Senhor em primeiro lugar. Vamos manter essa posição de primazia, vamos procurar fazer as coisas do jeito dele e vamos, com o nosso coração, como está em Salmos 37:4, né? Mostrarmos que nós temos prazer em Deus. E a Bíblia fala que quando nós temos prazer nele, em Deus, o Senhor concede os desejos, amados, do nosso coração. Amém? Fique com essa palavra, o versículo-chave, Salmo 37:4. Quando você e eu o adoramos, quando nós mostramos a Deus que nós temos prazer nele, em estar na sua presença, em adorá-lo, em confiar, em crer e esperar nele, o Senhor, é promessa, irmãos, concede os desejos do nosso coração. Amém? Que o Senhor te abençoe.